Mas, gente, fala comigo. Fala comigo, gente. Boa tarde, pessoal. Como vocês estão? Hoje um amigo meu veio dar aula. Olha, 16 pessoas. O Moisés. É essa média de aluno mesmo que está tendo? Ou temos mais? Ou a gente espera um pouquinho mais? E aí, temos mais? Vocês podem falar comigo, pelo amor de Deus, senão eu não vou abençoar a vida de vocês. Olha. Oi, Oi, Nelly! Tudo bom? tudo bem? Você tá com essa barba? Que isso? Menina, você viu? Às vezes a gente faz aí uns figurinos bem doidos aí, né? Que barba Gente, mais chique. você viu, Eu menina? adorei. Oi, Paty! Você viu? Lembra do cursinho naquela festa junina? Eu tava assim? Que saudade! Eu tava assim, né? Eu acho. Eu adoro me vestir, ser crossdresser, não sei o nome. Gente, então, Deus abençoe vocês, que meu Pai abençoe vocês. Estamos aqui hoje reunidos em nome de mim, Jesus, né? Se vocês não sabiam, agora vocês sabem. Eu acho que é legal. Eu não ia vir fantasiada essa semana, eu ia só vir na próxima aula, mas eu decidi de última hora fazer essa fantasia, porque eu adoro me vestir assim, e daí vocês vão ver ao longo do curso que essa fantasia, ela é padrão para tudo que for homem. Se eu fosse dar aula de Inconfidência Mineira, eu seria o Tiradentes. Se eu fosse dar aula de marxismo, eu seria o Karl Marx. Só muda um pouquinho a blusa, mas a barba e o cabelo é o mesmo, até para Jesus, no caso, tá? Então, a gente vai começar hoje a nossa aulinha maravilhosa. Eu vou apresentar aqui a tela para vocês. 20 pessoas, acho que o pessoal vai entrando, não sei se tem mais que isso, mas bora lá. Gente, então, aulas passadas, a gente comentou bastante sobre o Império, sobre o mundo grego, né? A gente falou do mundo grego, finalmente a gente terminou. Hoje a gente começa, então, o Império Romano, e não à toa estou vestida assim. Eu sei que a gente não vai chegar no período do nascimento de Jesus Cristo, do nosso brother JC, mas eu acho que é importante a gente comentar um pouquinho disso ao longo das aulas, né? É mais como uma questão histórica e não religiosa, obviamente respeitando a religião de vocês, mas eu acho que é importante a gente conversar um pouquinho ao longo das aulas aí, qual foi a figura desse cara revolucionário chamado Jesus Christ, de um ponto de vista histórico, tá? Bom, vamos começar então. Não se preocupem, a gente estaria na aula, acho que 4 ou 5, mas na verdade o Roma é aula 3. Não se preocupem, porque vai piorar ao longo do caminho, tá? A gente vai atrasar mais ainda. Então, é isso. Se vocês não estiverem vendo, vocês me avisem. Alguma coisa acontecer, me avisem também no chat, tá? Então, vamos lá. Aula de História Geral, aula de Roma. Deus abençoe a gente. Para falar sobre Roma, Império Romano, passando aí ainda na Antiguidade Clássica, ainda falando dos povos com modo de produção escravista, temos os nossos queridos romanos, né? Conhecemos os romanos principalmente pelo seu império, pelo tamanho do seu império e pelos monumentos deixados também, assim como os gregos, os egípcios, tá? Isso daqui é uma imagem do Coliseu, o Coliseu romano, utilizado para muitas coisas que a gente talvez veja na próxima aula. É muito interessante pensar como essa arquitetura ela permanece até hoje, mas obviamente ela foi se perdendo ao longo do tempo, foi desmoronando ao longo do tempo, existe uma tentativa de preservação, mas esse anfiteatro, que a gente pode chamar, ele foi palco de muitas lutas gladiadoras, ele foi palco de perseguições dos povos judeus, dos povos cristãos, né, os povos cristãos que surgem aí 300 anos depois do nascimento de Jesus Cristo.
depois do meu nascimento, né, galera? E esse lugar também é palco de batalhas navais. Para quem não acredita, acompanhe os próximos capítulos dessa novela que vocês vão ver, porque, sim, dentro desse anfiteatro era possível encher de água embaixo os compartilhamentos e simular batalhas navais. Então, os caras tinham sim barcos aí dentro, enchiam de água. É uma coisa fenomenal. Eu sou apaixonada por eles, tá? Alguém me ligou o microfone? Alguém quer falar alguma coisa? Eu acho que não. Deixa eu transformar minha água em vinho aqui para a gente começar a fazer assim bem bêbada essa aula, né? Aqui é uma representação do Fórum Romano, né? O Fórum para os romanos significava praça, né? As praças romanas. Aqui são as muralhas, um pouco de que sobrou. Essa arquitetura é incrível, né? Fenomenal, olha isso. Ai, meu Deus. Aqui, né? Aqui nós temos uma representação da loba Capitolina, né? Capitolina foi a loba da mitologia romana, que teoricamente adotou as duas figuras importantes da mitologia romana, o Rômulo e o Remo, tá? Mas é importante destacar que essa loba, essas duas crianças colocadas aqui, que estão se amamentando dela, na verdade, essa estátua foi complementada após o século XV. Então, primeiro veio a estátua da loba, lá 700 antes de Cristo, não, 700, 500 antes de Cristo, e só no século XV surgiram essas duas crianças aqui, né? A gente ainda está falando de um modo de produção escravista, ou seja, a gente está falando de uma sociedade que depende exclusivamente da mão de obra escrava para a sua manutenção, para o seu desenvolvimento econômico, e esse desenvolvimento econômico ele vai influenciar a sua cultura, a sua sociedade, a sua política e a sua arte. Tá bom? Então, a gente ainda está aqui no modo de produção escravista, Grécia e Roma estão aqui, tá? E a gente está se aproximando do declínio romano para a gente entrar em um outro modo de produção, que vai ser o feudalismo, Idade Média, que daí eu nunca mais saio dessa matéria, novembro, só Idade Média, tá? Aqui é uma linha do tempo, da política romana. É bom lembrar vocês que na Grécia, quando a gente falava de Grécia, a gente dividia o mundo grego em 5 grandes repartições, né? A gente tinha o período pré-homérico, o período homérico, o período arcaico, que seria a formação das polis, das cidades-estados, onde a gente tem de destaque Atenas e Esparta, tá? E depois a gente entra no período clássico da Grécia, que é onde acontecem as grandes guerras, né? As guerras médicas, a guerra do Peloponeso, o famoso suicídio grego, né? E depois a gente entra no período homérico da Grécia, que é quando o Império Macedônio domina o mundo grego e sai misturando, sai fazendo um sincretismo das culturas e das religiões, e a gente tem aí uma fusão Ocidente, Oriente, Ásia, Europa, Ásia, África, Europa, tá? E agora a gente está falando de Roma, que vai acontecer próximo à Grécia, ao invés de ser na Península Balcânica, vai acontecer na região do Lácio, tá? Na própria Itália, como a gente conhece hoje, e vai ser dividido por 3: monarquia, república e império. Notem que a monarquia, ela é o menor dos períodos, então não se preocupem muito aqui, eu só quero contar para vocês saberem o que aconteceu, tá? Porque os vestibulares, eles não costumam se basear em monarquia, porque há faltas de registros históricos primários, fontes primárias, ou seja, textos escritos, enfim, vestígios dessa população. O que existe é a história contada pelos povos após a monarquia, tá? E a mitologia, obviamente. Então, o que a gente vai focar mais vai ser a República e o Império, que tem umas coisinhas outras meio complicadinhas, mas a gente vai passar por isso. Monarquia 753 a 509,
República de 519 a 27 a.C., e o Império vai ser o período mais longo aí do período romano, né? Vai ser de 27 a.C. e vai até 476 depois de Cristo, ou seja, o fim do Império Romano, ele marca o início da Idade Média, e depois eu vou ensinar vocês direitinho como colocar isso no vestibular, para vocês se localizarem, porque fica bem mais fácil vocês saberem quando termina um, quando começa outro, até para vocês se localizarem. E no meio disso tudo tem o meu nascimento aqui, né? O meu nascimento aqui, e a gente vai talvez falar melhor disso aí nas próximas aulas, tá? Então, para vocês se situarem aí, a civilização romana tem como a sua localização a Península Itálica, a região do Lácio, tá? Que é essa botinha aqui, que a gente chama de, aqui no meio tem Roma, né? E a gente localiza a Península Itálica num mapa mundi, localizando primeiro a botinha, tá? Então, lembrem sempre disso, viu a botinha, Itália, Império Romano, tá? Península Itálica, região do Lácio, achei legal trazer uma curiosidade para vocês. Não sei se vocês já ouviram aquele termo, a última flor do Lácio, né? A gente tem aí uns termos bem bacanas na língua portuguesa. A última flor do Lácio significa que o Império Romano, ele conquistou praticamente o Mediterrâneo inteiro, né? Ele subiu para a Inglaterra, foi para a Península Ibérica, ele foi para a Ásia, para a África, etc. Só que a Península Ibérica, onde fica situado Portugal e Espanha atualmente, foram conquistados por último, e por isso que a gente chama de última flor do Lácio, tá? Foram as últimas regiões conquistadas e, consequentemente, foi aonde a língua latina chegou por último. Por isso que a gente fala que o português também é a última flor do Lácio, tá? Então, curiosidades históricas! Legal, bacana, vamos voltar. Teoria da formação, então, a gente tem duas teorias, na verdade a gente tem uma teoria, porque uma teoria que se comprova e a outra é mitologia, né? A mitologia romana, eu não sei se vocês já ouviram falar, estava falando da loba, da Capitolina, né? Ela está descrita nos livros de Eneida, que é do Virgílio, e Eneida conta a história de um rei muito poderoso chamado Enéas, que teve uma disputa pelo trono, que teve uma briga, ele foi morto, assassinado, e eles pegaram os filhos do Enéas e jogaram no rio para eles morrerem afogados, né? Só que essas duas crianças foram encontrados na beira de um rio, do rio Tibre, se eu não me engano, por uma loba, e ao invés da loba devorá-los, ela amamentou, depois essas crianças foram encontradas por um pastor que criou, e essas crianças cresceram e voltaram para vingar a morte do seu pai, e depois entraram em um combate por disputa de poder, o Rômulo e o Remo. Rômulo mata Remo e se torna o primeiro chefe romano, e etc. Isso na mitologia. Esse caso é chamado de... Deixa eu pegar meu caderno, calma aí. Esse caso é chamado de fratricídio, né, quando há mortes entre irmãos, disputa, e isso vai acontecer no cursinho aprimorando se o meu irmão insistir em continuar com ele ano que vem. Mas, enfim, isso é história para outra hora. A teoria histórica, gente, brincadeira, tá filmando, né, vai que é verdade. A teoria histórica, então, as comprovações que a gente tem, fala, na verdade, a respeito da migração de povos indo-europeus, ou seja, povos que vieram de dentro da Europa, foram chegando, tá? E uma fusão com os povos autóctones, né? Ou seja, que já existiam ali. No caso, os líguros e os sículos. Aqui vocês conseguem identificar que esses povos que já existiam ali, né? Os povos autóctones, os lígures, cadê os sículos? Tá em algum lugar desse mapa aqui. Giovana, que bom. Tá em algum lugarzinho aqui, se alguém achar, vocês me falam, tá? Então, vieram povos indo-europeus, né? No caso, os italiotas, os etruscos, né? Vindo do norte e trazendo um militarismo muito forte, que vai ser uma característica do Império Romano. Virão os latinos, né? Que eles estarão mais aqui no centro, como vocês podem ver, fazendo festa no AP. Enfim, fazendo festa no AP, latinos, e os latinos, eles vão
deixar como herança a língua latina, que é a que a gente fala hoje, né? A gente conhece hoje, né? Que deriva português, francês, espanhol, italiano, etc. Tá? Então, os etruscos trazem o militarismo, os latinos trazem a língua, e os gregos ao sul aqui, eles deixam a mitologia. Nossa, Gica, mas os gregos? O que os gregos estão fazendo na Península Itálica? Meu Deus! Gente, quando a gente conversou sobre Grécia e a gente falou da segunda diáspora que aconteceu por conta da invasão dos povos dórios, que eles foram conquistando toda a Península Balcânica e etc., muitos povos não queriam ser domados por eles, não queriam ser conquistados por eles, e muito menos ter que pagar impostos, e muito menos virarem escravos de guerra ou por dívida. Então, o que eles fazem? Eles migram, eles vão para a Magna Grécia. Lembra que eu comentei para vocês? A Magna Grécia abarca essa Península Itálica, e é por isso que a gente vê os gregos logo ao sul, principalmente em região de Sicília, tá? Então, a gente tem o militarismo, a língua e a mitologia grega. Ai, Gica, mas a mitologia romana é uma cópia da mitologia grega. Calma, né? A gente tem os deuses com outros nomes. Zeus vai ser Júpiter, Afrodite vai ser Vênus em Roma, Dioniso vai ser Baco, e etc. A gente vai ter aí uma permanência da mitologia, mas uma identificação com a arte, mas depois a gente conversa melhor sobre história da arte, seja comigo, seja com a professora Aline, tá? Não é uma cópia, mas sim uma inspiração, vamos dizer assim, tá? E é importante lembrar que esse processo de civilização, de formação de civilização ou não, esse processo de civilização e etc., ele é causado através do cinecismo. Porra, Gica, eu já ouvi essa palavra, nossa, não estou lembrando aonde. A gente viu cinecismo lá em Atenas, a formação de Atenas, né? Que primeiro tem um vilarejo, uma aldeia que vai se formando genos e vai se formando vilas e tal, até chegar nas demos e as cidades-estados. Então, com Roma, não estamos falando de cidades-estados, tá? Roma não é isso. Roma é um império, ou seja, tudo faz parte de tudo, tá? Não existe a centralização na figura do poder, tá? Mas o cinecismo, ele é referente ao crescimento dos genos, né, dessas pequenas vilas, que vão se juntando para formar uma propriedade privada maior e para se protegerem também. Então, só para vocês lembrarem, isso é o cinecismo, a gente está falando dessa construção aqui. Ignorem, no caso de Roma, essas duas partes, demos e cidades-estados, tá? A gente está falando apenas dessa construção aqui, que esses povos se juntam para se proteger de invasões e acabam tendo uma autonomia política, desenvolvendo uma política e uma centralização de poder, tá? Então, vamos começar aí. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Podem ligar o microfone e falar com Jesus. Peça, faça o seu pedido. Ele vai se realizar. Gente, eu passei rímel. É rímel isso daqui, tá? Só que daí, depois que eu fiz a desgraça, eu falei, porra, eu não tenho mais demaquilante. Então, assim, daqui 2 semanas eu vou estar dando aula assim para vocês de novo, tá bom? Passei até na minha sobrancelha. Eu vou sofrer hoje, meu Deus. Mas que bom que hoje é sábado, né? Dia de tomar banho. Monarquia, então, se ninguém respondeu, eu acredito que ninguém tenha dúvidas. Então, vamos para monarquia, que vai de 753 a 509. Então, são mais ou menos 200 anos aí de monarquia, um pouco mais, tá? É importante pensar que a monarquia, ela passou por uma heptarquia, ou seja, um governo de 7 reis, não tudo junto, né, um seguido do outro, né, uma heptarquia etrusca, então aqueles povos militaristas que vieram ao norte da Península Itálica, tá? Só que por falta de fontes históricas primárias, a gente tem aí uma mitologia, a gente não sabe muito bem ainda o que aconteceu, né, o que tá rolando. As consequências do cinecismo, então, a gente tem um crescimento populacional acontecendo, porque vinde ao mundo e multiplicai-vos, né? Um acúmulo de terras a partir desse crescimento populacional, galera, quem tem mais influência, quem tem mais terras, acaba acumulando bem mais terras, tendo seus privilégios, seus direitos, e as outras pessoas ficando sem terras, e isso acaba causando uma tensão social, né? Uma tensão social entre os etruscos, ou no caso, os reis, né? E uma parcela da população que a gente vai chamar de patrícios, tá?
os patrícios, que são aqueles que vêm da pátria, né, aquele nome patriótico e etc. Revoltas patrícias, então, começam a acontecer, pessoas também que queriam e exigiam os seus direitos, os seus privilégios, os seus acúmulos de terras, tá? Então, começa a existir uma tensão social, principalmente pelo acúmulo de latifúndio, e a gente vê aí, em 509, uma revolta acontecendo por conta disso, e com essa revolta a gente tem a queda da monarquia, o fim da monarquia, e a formação do que a gente chama de res pública, coisa do povo. Tá? Aqui a gente tem uma sinalização da sociedade monárquica daquele período. Temos os patrícios, né, que seriam os latifundiários, abaixo os plebeus, tá, que eram os homens livres. Então, até hoje a gente usa esse termo, né, plebe, sua plebeia, não sei o que, somos os plebeus, né, inclusive tem uma música do Criolo muito legal, depois eu vou passar para vocês ouvirem, que ele cita e ele faz uma citação histórica fenomenal, e eu acredito que proposital, e depois eu passo para vocês, tá? Plebeus, homens livres, clientes agregados dos patrícios, ou seja, nós brasileiros, a gente sabe muito bem o que é ver essa situação, né? O que é ter essa situação de pessoas agregadas políticas e seus privilégios, né? A gente sabe muito bem. E temos os escravizados por dívida de guerra, dívidas e guerras, por enquanto. Tá? Então, novamente, nota que quanto mais no alto dessa pirâmide você está, mais direitos, né? Só que significa que você tem mais renda também. Então, sociedade censitária, quanto mais renda, mais direitos. A gente já viu isso bastante, tá? República, então, que daí peço que vocês prestem atenção, que é uma coisa mais cobrada pelos vestibulares, tanto república quanto império. Tá? República de 509 a 27 a.C., as características gerais. Olha que legal que eu aprendi a fazer. Para, né? Para, meu. Para, velho. Olha que incrível, eu sou muito boa. Ó, res pública, coisa do povo, tá? Ai, Chico, eu quero falar bonito, quero colocar uma citação no vestibular. Res pública, coisa do povo, tá? O que é uma república, né? É um sistema administrativo e patrimonial do Estado. Nossa, Gica, mas como assim? Antes não era? Não era. Ai, que legal essa animação. Não era, tá? Antes, o sistema administrativo patrimonial era do rei, era do monarca, era centralizado e autocrático, né? Então, tudo era dele, ele controlava tudo e etc, tá? A república, ela vem falando assim, olha, esse sistema administrativo patrimonial, isso que a gente tem, tudo isso que é construído, essas instituições, essa renda e etc, essas terras, é do Estado, pertence ao Estado, pertence ao povo, tá? Quem está dirigindo essa república, quem está no alto escalão governando, ele é um representante do povo, né? Ele tem que fazer as coisas para o povo, tá? O Estado, então, ele é um bem público, tá? Ele não é patrimônio de quem governa. Isso significa república, tá? República é um bem público. É muito doido a gente pensar como hoje o sentido da palavra república já é diferente, principalmente quando a gente pega no Brasil, vê deputados ou presidentes alugando jatos para levar sua família para, sei lá, assistir a jogos e gastando esse dinheiro público para coisas privadas, né? A gente vê isso acontecendo muito no Brasil. Isso é ferir com a República, é ser inconstitucional. Tá? E a gente tem, então, um destaque, eu peço que vocês prestem atenção nisso. República não significa que seja democrática. República não é sinônimo de democracia, tá? A República Romana, ela tinha participação censitária, ou seja, a partir do momento que você limita o acesso político das pessoas, isso não é democracia.
tá? Então, para ser uma democracia, independente de você ser rico ou não, ai, meus vizinhos, eles adoram fazer festa, na pandemia aí, olha que legal, independente se você é pobre ou é rico, você tem o direito de participação política. A gente viu isso muito forte em Atenas, tá? Atenas aboliu o critério censitário e ele instaurou apenas o critério de ser homem, 21 anos, filhos de pai e mães atenienses. Mas, pelo menos, ele aboliu o sistema censitário, tá? Então, nesse sentido, a República Romana não era democrática. Tá? E a gente vai entender o melhor. E é importante também eu destacar para vocês, se vocês quiserem até anotar isso, a gente às vezes tem a impressão que uma coisa acontece após a outra, né? Primeiro encerra um ciclo para começar outro, e não, tá? 509 é quando é instaurada a República Romana. Beleza, isso a gente entendeu. Só que 508, um ano depois, foi instaurada por Clístenes em Atenas, Clístenes em Atenas, a democracia ateniense, né? O legislador Clístenes colocou lá, a gente conversou bastante disso, foi instaurada a democracia um ano depois, porque a gente faz uma contagem regressiva, né? Antes de Cristo. Então, em 508 a gente tem aí a democracia ateniense surgindo, e em 509 tem a República Romana, ou seja, a gente está falando de dois sistemas, duas transformações políticas concomitantes, contemporâneas, elas existem ao mesmo tempo, elas existem simultaneamente, tá? Paralelamente. Simultaneamente, só que paralelamente, uma coisa é uma coisa, outra coisa, tá? Obviamente que a gente vai descobrir daqui a pouco que os legisladores romanos, eles vão até Atenas, eles vão até a Grécia para procurar saber e se informar mais desse sistema democrático, meu Deus, que acabou de existir ali, né? Obviamente eles vão, mas apenas por isso, tá? Então, é isso. Aqui a gente tem um mosaico da loba capitolina, com Rômulo e Rêmulo, com a inscrição SPQR, Senatus Populesque Romano, o Senado Popular do Povo Romano, tá? E aqui eu quero explicar para vocês. Ai, gente, eu tô muito boa do latim, né? Nem tô copiando aqui. Eu quero mostrar um pouquinho para vocês agora a estrutura política e provar para vocês o porquê a República não é democrática, tá? A República Romana. Ai, Gica, mas hoje em dia toda a República é democrática. Não. Se a gente pegar e pensar na China, não, tá? O Brasil. Depende, né? Depende, né, do que você quer falar do Brasil. Mas nem toda república é democrática ainda, tá? Então, vamos lá. Aqui, não se preocupem, não esquentem a cabeça, eu só estou passando a nível de informação, não quero que vocês fiquem, meu Deus, eu vou morrer, porque tem muita coisa para estudar. Só quero explicar para vocês. Vamos lá. A estrutura política era bem mais complexa do que isso, mas eu acho, resumidamente, né? Vamos lá. Existia um consulado na República Romana, que era regido por 2 cônsules. Por que 2 e não só? Porque lembra que Roma passou por uma monarquia, uma centralização de poder? Então, eles acharam melhor deixar 2 representantes para não simbolizar e nem sinalizar o governo de uma pessoa só e correr o risco de centralização e autocracia. Então, eles deixavam 2 cônsules, ou seja, representantes do governo, alta corte, quem vai governar essa república. 2 cônsules, tá? Esses cônsules, eles tinham o poder, tá? O poder de nomear um senador. Esse senador, ele tinha um caráter legislativo, ou seja, fazer as leis, executá-las, né, e tomar conta disso, e esse senador, ele automaticamente precisava ser patrício, ele precisava ser um latifundiário bem de terra, né, dono de muitas terras, de muitas gerações, o seu tataravô, o seu bisavô, o seu pai, não sei o quê, então,
ele era uma figura aí com muitos privilégios, muitos direitos, e tinha que ser obrigatoriamente um patrício, tá? O legislador, ele poderia, em caso de instabilidade social, de revoltas, de guerras civis, ele poderia convocar uma ditadura. Como que funcionava isso? O Senado, ele praticamente se fechava, ele convocava um general para controlar essa instabilidade social, que poderia ser causada a qualquer momento por tensões de classes, né, tensões sociais, e esse ditador, esse general, que era um militar, ele poderia ficar 6 meses renováveis a 6 meses no cargo de ditador. E ele poderia fazer o que ele quisesse. Só que tudo que ele fosse fazer, depois de 1 ano, seria reaberto o consulado, o Senado, tá? Seria reaberto essas instituições públicas e republicanas, tá? Para julgar todos os atos desse ditador, depois de 1 ano. Aqui a gente dá aquela velha e gostosa gargalhada, tá? De imaginar que o militar vai subir no poder e ele vai abandonar e depois de 1 ano e vai aceitar ser julgado por todos os atos autoritários cometidos por ele. Aqui a gente dá aquela gargalhada, mas como contemporâneos, né? Porque, obviamente, lá não se esperava que ia acontecer isso. A gente está rindo de uma desgraça que a gente viu acontecer, tá? Então, o Senado, ele poderia, então, convocar essa ditadura, a gente vai ver ela mais para frente, eu volto nela depois. O consulado, ele era eleito através de votos. A democracia aí, ou não, né? Os cônsules eram eleitos através de votos, daí a gente tinha alguns outros cargos, como os censores. Os censores, eles eram responsáveis por dividir os votos, dividir as pessoas por censo, censores, por censo, censitário, por renda, né? Para saber se ninguém ia subir ao Senado sendo plebeu, para saber quantos votos, etc. Alguém ligou o microfone? Alô? Alô? Não, diga alô, diga como vai, Galisteu. Enfim, se quiser pode falar, tá? E daí a gente tem, então, os censores, que eram responsáveis por isso, a gente tinha os questores, que eram os tesoureiros, né, aqueles que cuidavam das finanças, a gente tinha os pretores... Oi? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? É o pai do Renato, eu também estou assistindo sua aula, hein? E aí, tudo bem? Tá lindo, hein? De Jesus, hein? Ah, para, velho, para. Fala um milagre que eu realizo pra você, hein? Quero ganhar a Mega Sena. Oi? Quero ganhar a Mega Sena. Ah, calma aí, cara, isso não vai rolar, porque todo mundo tá pedindo aqui, mas tenta a próxima. Tá curtindo a aula? Legal, eu, a Flávia, Renata, a namorada. É? É o Robson. Agora que... Nossa, Robson, desculpa. Agora que eu... o cunhado do seu irmão. Nossa, cara, é o meu cunhado também. Não sei que vocês são meu. Mas é da família, né? Olha o nepotismo, né? O aprimorando é isso, né? Aprimorando é o nepotismo. E a Flávia, tá bem? A Flávia tá bem, graças a Deus. Manda um beijão pra ela aí. O Renato tá curtindo o meu sobrinho por meiose, mitose, sei lá. Legal. Beleza, obrigada, viu? Um Milagre aí para mandar a paz de Cristo. Amém. Então a gente tinha aí os pretores, tá? Que fazia aí a parte do judiciário, e a gente tinha também os prefeitos, os edis, tá? Como que rolava? Como que eram esses votos? Esses votos eram feitos através das assembleias centuriais. Centuriais, 100. Cada assembleia, então, tinha, nos plebeus, tinha 95 centúrias e, para os patrícios, 98 centúrias. Então, um grupo de 100 pessoas por centúria. Então, o total seria 9.500 para os plebeus, 9.800 pelos patrícios, tá? Gica, quem eram esses centuriões? Quem podia participar? Os homens, tá? Que tivesse passado por treinamentos militares,
tá, por treinamento militar obrigatório, eles poderiam votar, poderiam fazer parte dessas assembleias centuriais, desde que fossem romanos, homens, e passassem pelo treinamento militar. Esses eram os centuriões, e é assim que era distribuído. Só que, gente, assim, eu não sou de exatas, eu não sei vocês, mas para mim, vendo isso, a conta também não bate, tá? Porque se eu tenho 95 centúrias da plebe e 98 centúrias patrícias, tá? E a gente pensa no negócio quase que num clubismo, patrício só vai votar em patrício, tá? Obviamente que esses magistrados, ou seja, essas pessoas votadas, né, para serem representantes, sempre seriam patrícios. Nunca subiria no poder, ou quase nunca, ou seria mais difícil, vir um plebeu, vir alguém da plebe e conseguir estar nesse governo, tá? Conseguir ser um representante de alguma coisa. Vocês entendem isso? Vocês entendem o quanto isso não é democrático? Tá? E isso vai causar problema. Pergunta até agora, tudo bem? Eu sei que é meio complicadinho, é meio chatinho, mas vocês conseguiram entender o porquê não é democrático? Conseguiram entender um pouquinho dessa estrutura? Falem comigo, por favor. Sim. Então, bora lá. Aqui a gente tem, novamente, a pirâmide social da sociedade romana. Principalmente, a gente vê que surge uma nova camada social aqui, tá? Que são os equestres. Os equestres, eles seriam chamados de homens novos, mas, na verdade, seriam os comerciantes. Seriam aqueles que estavam ascendendo socialmente, tá? Através do comércio, mas eles ainda não tinham terras, latifúndios para se tornarem patrícios, tá? É importante pensar que a sociedade romana, né, ela não é uma sociedade estamentada, ou seja, congelada, sem mobilidade social. Ela tem a sua mobilidade social, é bem mais difícil alguém subir, tá? É bem mais difícil alguém subir, é mais fácil as pessoas descerem por irem se endividando, tá? Mas existe mobilidade social, tá? Conflitos sociais, então, na República, tá? As lutas sociais, elas foram conflitos entre plebeus e patrícios, principalmente por tudo que aconteceu aqui, nunca tinham representatividade, nunca conseguiam colocar os plebeus no poder. Então, você vê que isso é causado devido ao caráter censitário da sociedade e da política da República Romana. Quais eram as principais reivindicações dos plebeus para os patrícios? Era a questão agrária, tá? A questão agrária, ela vai ser, basicamente, a gente imaginar que terras é sinônimo de direito, tá? Quanto mais terras você tem, mais direitos você tem, mais privilégios você tem, mais no topo dessa pirâmide social você estará, tá? Ao mesmo tempo que os patrícios, eles estão no topo da pirâmide social, não apenas por eles terem terras, mas por essas terras terem sido passadas de geração por geração. Isso está até no sobrenome dessas pessoas, porque meu tataravô, o meu bisavô, o meu avô e o meu pai, e daí isso vem de sobrenome e o patrício acaba garantindo o seu poder de berço, né? Esses termos, eles surgem também aí, né? Vem de berço, o nome vem de berço, os privilégios vêm de berço, porque os patrícios tinham esses privilégios do próprio berço, tá? Eu tô sabendo onde tá saindo aí esses ditados populares, agora eu sei de onde eles surgem. Mãe, né, vai correndo contar pra mãe. Questão agrária, então, a questão de terra que era igual direitos e que os plebeus queriam. Então, olha essa animação aqui, ó, patrícios e plebeus entram numa luta social, num conflito social, né, por disputas por latifúndio, e essa é a questão agrária. Olha, que legal, né? Ó, reformas legislativas, então, o que vai acontecer para tentar alterar um pouco? Nossa, gente, essa rua é magnífica. O que vai acontecer, então, para tentar alterar um pouco desse cenário onde os privilégios dos patrícios estão muito incomodando a plebe, né? As principais reformas legislativas acontecem após uma greve geral da plebe, causada aqui nessas lutas sociais,
tá? Que vai acontecer em 494. E a resposta desse conflito, dessa luta, dessa greve, ela vai ser a criação do tribunato da plebe. Olha que interessante, a criação de um tribuno da plebe, tá? Onde 10 plebeus têm o direito ao veto sobre o Senado, tá? Olha que incrível, esse tribuno da plebe, ele tem uma característica muito parecida, seria como se eu colocasse mais uma risca aqui e colocasse o tribuno da plebe, tá? Ele vai ter características muito semelhantes ao que o Senado exerce, ao legislativo, e além de ter características muito parecidas, ele vai poder vetar tudo o que o Senado propor e que eles acharem que é incoerente. Isso é uma forma de uma reparação, uma tentativa de uma reparação histórica, tá? Então, é criado isso, só que esses 10 plebeus, essa criação do Tribunato da Plebe, que tem como representante exclusivamente 10 plebeus, eles precisam ser eleitos, tá? Eles precisam ser votados. E daí a gente desconfia, né? A gente desconfia quando o milagre é muito grande, né? Oh, legal, criaram um tribunato da plebe, agora a gente tem direitos. Mas me fala uma coisa, como que eu vou ser eleito se eu não faço campanha? Se eu não me destaco no meio das pessoas? Se as pessoas não sabem quem eu sou? Ao mesmo tempo que eu pergunto, como que as pessoas vão saber quem eu sou se eu não tenho dinheiro para financiar as minhas campanhas? Ai, meninas, e agora, né? E agora que a gente começa a ver uma quase aliança aí de campanhas eleitorais sendo financiadas pelos patrícios. Ou seja, os plebeus, eles acabam se endividando com os patrícios, eles acabam pegando empréstimos com os patrícios para conseguir financiar essas campanhas, e depois eles pagam, seja com privilégios, né, com ajudas aí, ou com dinheiro, tá? Então, esse é um embate. Obviamente que existem sim plebeus que vão se eleger apenas por conta e vão conseguir, mas em sua maioria eles vão precisar de campanhas eleitorais, eles vão precisar desse financiamento dos patrícios. Irônico, no mínimo, né? Além disso, essa greve geral dos plebeus, ela desencadeia o decêmviros. O decêmviros é a eleição de 10 legisladores, né, escolhidos para escrever as leis de Roma, né, para escrever, para colocar, para fixar quais são as leis, o poder judiciário que o povo ia ter. Foi nesse momento que esses 10 legisladores vão até Atenas, vão até outras partes ali da Europa para tentar entender como que funcionava o sistema político, né? E voltam e escrevem a famosa lei das 12 tábuas. Quem vai prestar direito aí, a gente já está falando bastante coisa, né? Código de Hammurabi, lá nas civilizações orientais, lei das 12 tábuas, o primeiro conjunto de leis escritas romanas, né? Então, essa lei das 12 tábuas, ela vai garantir uma igualdade jurídica entre patrícios e plebeus. Porém, gente, igualdade jurídica não é a mesma coisa que igualdade política, porque os plebeus continuam não tendo terras e não tendo direito a ter terras, tá? Então, é um pouco diferente aí, tá? A igualdade jurídica, ela traz, então, nessas leis, por exemplo, a lei da Canuleia, que permite o casamento entre patrícios e plebeus. Olha que interessante. Ambos vão ser beneficiados por isso, tá? Ambos. Tanto os plebeus quanto os patrícios que estavam perdendo suas posses, quanto os patrícios que estavam se endividando e etc, tá? Então, um vai ajudando o outro a escalar e etc. A lei Licínia Sestia. A lei Licínia Sestia, ela diz respeito ao ager publicus, tá? O ager publicus, ele significa as terras conquistadas. Essa lei, ela dizia que toda terra conquistada a partir desse momento da imposição da lei Licínia Sestia, toda terra deveria ser dividida entre os plebeus. Olha que sonho!
Olha que sonho, toda a conquista do Império Romano, todas as terras seriam divididas para as pessoas pobres que não tinham terra, e daí elas iam poder plantar, iam poder colher e não passar fome. Olha que lindo na teoria, porque na prática não funcionou. Tá? Spoiler, né? A gente já sabe que não funcionou. Nessa Lei Licínia Sestia também, o consulado deveria ter ao menos um cônsul plebeu. Então, só volta aqui rapidão. Lembra que eu falei que o consulado era composto por 2 pessoas? E geralmente essas 2 pessoas eram patrícios. Agora não. Agora, obrigatoriamente, pelo menos um dos cônsules deveria ser plebeu. Olha, já é uma mudança, né? Já é uma grande mudança aí. E essa Lei Licínia Sestia, ela traz o fim da escravidão por dívidas. Olha que interessante, né? Então, eu já volto nesse ponto, a Lei Hortência, ela fala sobre consultas populares deliberativas. Até hoje a gente tem isso. Até hoje a gente tem uma coisa chamada plebiscito, quando abre para a população uma consulta popular de uma lei que eles estão pensando em instituir, tá? Isso se chama plebiscito. Então, fica uma pergunta aí para vocês. Na verdade, eu gostaria que alguém ligasse o microfone e perguntasse assim para mim, Dica, mas com o fim da escravidão por dívidas, como que vai conseguir mais escravos? Por favor, alguém liga o microfone e pergunta? Eu vou repetir a pergunta. Mas, Dica, com o fim da escravidão por dívidas, como é que vamos conseguir mais escravizados? Dica, com o fim da escravidão por dívidas, como vamos conseguir mais escravizados? Boa pergunta, uma ótima pergunta. Como? Tá? Com a expansão militar, tá bom? Muito obrigada, você, ótima pergunta, eu achei pontual, excelente, tá? Nota 10, vai passar no vestibular. Com expansão militar, minha querida aluna, tá? Vamos expandir militarmente, tá? Vamos conquistar mais terra, para a gente ter mais escravizados por guerras, tá? E assim, minha querida aluna, todo mundo fica feliz, todo mundo. Os patrícios, eles ficam felizes, porque eles vão ter mais escravizados para fazer a manutenção dos seus privilégios, tá? Os equestres, eles vão ficar mais felizes ainda, porque eles vão ter mais terras e espaços para se divertirem com o comércio, tá? E a plebe vai ficar mais feliz ainda, porque ela vai ter terras divididas para ela não passar mais fome. Olha que legal. Ótima pergunta. Tá? Escravidão! Legal! Vamos incentivar a escravização. Só que não, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas era essa a resposta, a solução para eles, tá? E daí o que acontece? Roma começa a se expandir tanto, que ela vai chamar, galera, o mar Mediterrâneo, Mediterrâneo, de Mare Nostrum, nosso mar. O mar Mediterrâneo, depois que a gente vê, quando estiver chegando no Império, o mar Mediterrâneo ali, ele vai parecer uma lagoa romana, gente, porque Roma vai ter ocupado toda a parte continental e litoral, tá? Só que no meio do caminho, já diria, né, irmão? No meio do caminho havia uma pedra no meio do caminho. Quem era a pedra no meio do caminho? Os cartaginenses, tá? Cartago. Saca só. A gente está falando, então, de uma expansão que está acontecendo, tá? O que está em rosa foi conquistado, o que está amarelo foi conquistado, o que está em verde foi conquistado, o que está em azul era grego e foi conquistado, e o que está em roxinho era conquista cartaginense. Dica, como que vai ser um Mare Nostrum se no meio do mar Mediterrâneo existiam ilhas, né? Existiam regiões que ainda eram ocupadas por cartaginenses? Vamos às guerras, tá? Vamos às expansões. Os cartagineses, Cartago ficava aqui, hoje é a atual Tunísia, tá? Fica no norte da África. Cartago, gente, foi uma das principais
colônias dos povos fenícios. Lembra que a gente falou dos povos fenícios, os povos marítimos, aqueles que viviam onde é atual Líbano, tá? Que por falta de terras férteis, eles precisavam se lançar aos mares, foram conhecidos como os povos comerciantes, e também aqueles que trouxeram o conhecimento do alfabeto fonético, que eles comercializavam Grécia, né, ali a região da Península Balcânica, parte da Ásia e da África, subiam até a Inglaterra, voltavam e comercializavam, tá? Esses povos fenícios fizeram uma colônia, fizeram várias colônias, e uma delas principais, Cartago, mesmo que a gente esteja falando de um momento onde os fenícios já tinham sido conquistados, tanto pelos persas, depois pelos gregos e depois pelos macedônios, Cartago ainda existia como potência, tá? Então, os cartaginenses, os fenícios, eram chamados de punis pelos romanos, tá? Então, por isso, daí que vem o nome Guerras Púnicas, ok? Não se esqueçam disso. Aqui eu vou deixar, são 3 guerras que passaram, eu vou deixar 2 links interessantíssimos para vocês, tanto dos fenícios, falando quem eram os povos fenícios e quais as artimanhas deles, e também falando dos cartagineses e como que foram essas guerras. É surpreendente, é muito legal, espero que vocês leiam, mas eu não vou focar aqui, tá? Só mais uma curiosidade, os povos fenícios, eles comercializavam pelo mar Mediterrâneo, eles levavam produtos que era do Egito para a Grécia, da Grécia para o Egito, e etc., né? Móveis, animais, escravizados, objetos, temperos e o que quer que seja. Os egípcios comercializavam papiro, e os gregos comercializavam vinhos, tá? Existia uma troca, e os egípcios, os vinhos dos gregos é muito forte, é muito gostoso, traz aí, né? E os gregos, nossa, o papiro dos egípcios, finalmente eu vou poder fazer a minha filosofia aqui, né? E os gregos chamavam o papiro de biblos, tá? Biblos. Então, é daí que a gente vê o surgimento da palavra, tanto biblioteca quanto Bíblia. Gente, eu fiquei assim, ó, arrasada, assim, eu fiquei extasiada quando eu soube dessa informação. Levem para a mãe de vocês, para o pai, para a avó, eles vão ficar felizes, tá? Aqui é uma representação bem interessante, se você analisar essa imagem. Ela tem uns detalhes incríveis, assim, né? O cu do cavalo aqui, a galera pelada, enfim. Nem vou comentar mais nada. Mas é uma representação de uma das guerras púnicas, tá? Nossa, Chico, os elefantes... sim, os elefantes. Os cartagineses, eles batalhavam com os elefantes, né? E enquanto os romanos batalhavam com os seus cavalos, tá? Arco e flecha, a galera com a trombeta aqui, sei lá, que é a zarabatana, enfim, uma imagem linda, maravilhosa. Guerras Púnicas, tá? Ela vai durar aí de 264 a 146 a.C., são 3 guerras, com vitória final de Roma, mas quase por pouco, por um fio, foi uma vitória cartaginesa. E nesses links que eu vou deixar é interessantíssimo ver isso, porque se os cartagineses, a gente não pode cometer o anacronismo aqui de ficar tentando pensar como que seria uma coisa se outra coisa tivesse acontecido historicamente, mas seria completamente diferente o mundo se os cartagineses também tivessem vencido as guerras e várias coisas, né? Mas não venceu, a gente não tem como saber, então sigamos. Consequências da guerra de Roma e Cartago, tá? Expansão territorial, tá? Roma conquista, então, os seus latifúndios, tá? Os generais, né, que enfrentaram essas batalhas, que enfrentaram essas guerras, eles acabam se tornando latifundiários, porque se eles venceram as guerras, eles tomam as terras para si, parte delas, né, parte para o Estado, parte para eles, né, então eles se tornam latifundiários, tornando-se latifundiários, o que acontece? Eles se tornam patrícios, porque eles começam a ter a terra não é sinônimo de direito. Se eles têm latifúndios, eles têm direitos, então eles se tornam patrícios, tá? E esses generais, eles acabam se tornando membros do Senado, tá? Olha aqui um avanço da militarização na política. Não começou no Brasil, gente, fica tranquilo,
tá? Fica tranquilo, já começou há muito tempo atrás, tá? Então, a gente vê um avanço da militarização na política, tá? A gente vê uma expansão da escravidão, porque, imagina a quantidade de escravizados que esses povos, desse quase 100 anos de guerra, né, conquistaram aí, tomaram das suas terras e transformaram em escravos, tanto no campo quanto na cidade, tá? Nos campos romanos quanto nas cidades romanas, tá? Só que, com a expansão da escravidão, a gente precisa lembrar aquela pergunta que foi feita por uma aluna exemplar aqui, como que fica a partir do final da escravidão por dívidas, como que fica do lado da plebe? A plebe vai perder o seu trabalho, porque os escravizados estão ocupando os seus postos, né? Então, a gente tem um êxodo rural, plebeu acontecendo por falta de terra, né, por falta deles não terem terras, e por falta de emprego nessas terras, tá? Então, acontece um êxodo rural, o que acontece, né? Globo rural, agrotech. São as pessoas que saem do campo e vão para as grandes cidades procurar empregos, tá? Só que elas também não vão conseguir, porque tá cheio de escravizado, não precisa de trabalho, não precisa pagar para o seu trabalho, quando tem alguém que faça de graça. Trabalho compulsório. Colonialismo, tá? As colônias conquistadas abastecem Roma e controlam a inflação, ou seja, Roma tem tanta, mas tanta terra. Eu vou mostrar um mapa aqui para vocês. Eu já dei spoiler. Aqui é mais ou menos como que vai ser Roma até 44 a.C., que é quando tem o triunvirato de Júlio César, o principado de Júlio César, tá? Tudo que está em azul é o azul, a daltônica, né? Roxo é o que foi conquistado até então, tá? E o que tiver em laranja é o que foi conquistado depois. Então, você já tem noção do que é o Mare Nostrum, que eu estou falando aqui para vocês, né? Desse laguinho romano. Só que até 44, então, até o final da República, tudo que está em roxo vai ter sido conquistado. Imagine a quantidade de escravizados que Roma não vai ter. Roma vai ter mais escravizados do que nascidos romanos. Tá? Então, só voltando aqui, esse colonialismo, então, essa grande conquista de terras, vai abastecer Roma, porque Roma vai ter onde plantar, vai ter terra de sobra e tal, e vai controlar a inflação. O preço do trigo subiu, vamos plantar mais trigo e vender mais trigo, porque daí a gente controla a inflação. O preço disso subiu, vamos plantar mais, que daí eu tenho maior demanda, eu tenho maior quantidade de produto também, e daí eu consigo baixar a inflação. Tá? E o que mais acontece? Pauperização da plebe. Já não basta ser plebeu, você tem que ser paupérrimo, né? Você tem que ser pobre ao máximo, ao extremo, tá? Pauperização da plebe. Mais uma palavra aí para colocar na sua redação do Enem e outros vestibulares. Aqui é uma representação, um mapa, a representação da terceira e última guerra púnica, tá? O resultado, tudo que Roma conquistou. Então, Roma, tudo que está em verde é a comunidade militar italiana, romana, né, e as suas influências, e o que está em rosa foi tudo que Roma conquistou também depois das guerras púnicas, tá? Que era ainda domínio cartaginês. Então, poxa, aí já tem muitas terras mesmo, tá? Aqui eu vou dar um spoiler para vocês das próximas aulas, da próxima aula, no caso, a gente já está acabando, que é a crise da República. A República está acabando, a gente já está nos períodos finais, nos séculos finais, tá? Como eu falei para vocês, a República ela vai de 509 até 27 a.C., ou seja, século 6 aí, mais ou menos, até o século 1, né, antes de Cristo. Então, a gente está falando da crise da República Romana, que vai acontecer entre o século 2 e o século 1, ou seja, os séculos finais da República, tá? Causas principais: fracasso da reforma agrária, propostas pelos irmãos Graco. Eu vou mostrar que, na verdade, Roma é apenas uma releitura fracassada da J.K. Rowling, do Harry Potter, e eu vou provar, tá? A ditadura, JK, enfim. Lembrei de uma piada.
a ditadura, tá? O fortalecimento dos generais através da profissionalização do exército, o surgimento de grandes revoltas, por exemplo, a revolta de Espartaco, Gladiador, né? Aquele filme lá, os Espartacos, enfim, não confundo com espartanos, que não é a mesma coisa. Triunviratos e principados, guerras civis, queda da República Romana e a formação do Império. A gente vai ver com calma cada coisa, a gente começa pela reforma agrária, tá? A reforma agrária é uma pauta que vocês já devem ter ouvido em vários momentos da vida de vocês, tá? No Brasil é algo que se discute sempre, mas a gente não vai discutir isso agora, mas é uma pauta que está aí, e principalmente pelos partidos de esquerda, e que vem sendo muito cobrado aí. É legal imaginar o porquê, qual é a função da reforma agrária de hoje, qual que foi a função da reforma agrária de Roma e o que elas têm em comum, né? No caso aqui da reforma agrária, ela foi proposta pelos irmãos Gracos, não é o Draco Malfoy, mas são os Gracos, tá? Da tribuna da plebe, os irmãos Gracos, Tibério Graco e Caio Graco. O primeiro, aqui é o ano de nascimento e o ano de morte, tá? Eles foram eleitos tribunas da plebe, e eles defendiam os interesses da plebe, tá? E eles propuseram para o Senado a lei agrária. O que era essa lei agrária? A lei agrária dizia a respeito da divisão das terras conquistadas, aquele hager públicos, né? As terras conquistadas que eu falei para vocês, falava sobre a divisão dessas terras entre os plebeus, tá? Para que eles não passassem mais fome, para que eles tivessem lugar de morar, porque assim, pensa, né? São latifúndios, gente, são terras, assim, são pedaços de terras enormes e que não estão sendo ocupadas, são terras improdutivas, ou seja, Roma, ela conquistava, ela tomava a terra de outras pessoas, conquistava, e ela não ocupava, não servia a nada, e existiam pessoas passando fome, que poderiam ocupar essas terras, plantando produtos orgânicos, sem agrotóxicos, né? Você está falando de Brasil? Desculpa. Elas podiam plantar os seus produtos e colher, e não passar fome, tá? E além disso, além de uma questão de não deixar as pessoas passarem fome, deixar as pessoas terem um teto para morar, aqui existia também a questão de ocupação efetiva desses latifúndios. Vocês vão ver que foi um erro muito grande e acabou sendo um dos fatores que ocasionou o declínio do Império Romano, o fim do Império Romano, tá? Porque se você tem terra e você não ocupa, elas ficam passíveis de... Sim, pessoal, obrigada por responder. Invasões, tá? Então, se essas fronteiras, se essas terras fronteiriças não são ocupadas, elas ficam abandonadas à sorte. Então, a gente tem duas questões muito importantes aqui, tá? Só que, obviamente, os patrícios e os generais, eles acharam um absurdo, imagina, vai mexer na minha terra, imagina, é meu pedaço de terra, ninguém vai ocupar, esses vagabundos, esses bandoleiros não vão ocupar, tá? Então, a gente tem aí o assassinato de Tibério Graco, que causa uma revolta, já a galera fica assim, meu Deus, ele foi assassinado politicamente. Pois é, né? Assassinos políticos acontecem aí faz um tempo também, né? O Caio Graco, que é o irmão do Tibério, ele retoma no Senado a lei agrária, então a proposta do irmão dele de divisão das terras, e ainda bota ali, ó, o braço na mesa e propõe a lei frumentária. Frumentário vem de trigo. Só para vocês entenderem aqui, a nutricionista falando, a dieta dos romanos era trigo, era pão. O que eu vou comer hoje? Eu vou comer pão com pão, eu vou comer purê com pão, pão de purê feito de pão, eu vou comer pão assado, vou comer pão frito, eu vou comer... Era só pão, tá? Então, assim, o pão, o trigo, ele vai ser motivo de muitas revoltas. Na Revolução Francesa, a gente vai ver também uma coisa muito parecida acontecer, tá? Então, o Caio Graco, ele propõe a lei frumentária, que diz respeito a usar essas terras que estão improdutivas, desses generais, desses patrícios, para plantar mais trigos,
mais ainda, aumentar, né, a quantidade de produtos e subsidiar para os pobres, para os plebeus. Ou seja, dar esse trigo para quem passa fome ou vender a preços muito baratos, ser subsidiado pelo governo, tá? Para as pessoas não passarem fome. Novamente, os patrícios, os generais acham essa ideia absurda, os militares, tá? Constantes ameaças com Caio Graco vai lá e se suicida, tá? O suicídio, ele é visto aqui como um ato político, depois em sociologia, eu acho que com Durkheim vocês vão ver o que ele fala sobre os suicídios políticos. Gente, pelo amor de Deus, não vai se suicidar, hein, galera? Não vai se suicidar, não, como ato político, porque a gente existe num capitalismo onde cada indivíduo é insignificante, então não façam isso, tá? O fracasso da reforma agrária resulta em revoltas populares. Obviamente, o Caio Graco, ele vai lá, ele se suicida para dizer, gente, as pessoas não querem mudar, as pessoas não querem melhorar para vocês vão continuar passando fome, eu estou me matando aqui para ver se vocês se revoltam, porque essa política é uma merda, adeus, mundo cruel. A gente vê vários suicídios acontecendo na história da humanidade, né? Embora não saiba se Getúlio Vargas se suicidou, se foi assassinado, mas conseguiu impedir a ascensão dos opositores no Brasil no século XX, né? O Vargas. Então, assim, existe, tá? E ele se suicidou como um ato político, isso causou uma revolta popular, tá? E a gente vai ver os desmembramentos aqui. Esses daqui eram os Dracos Malfoy, tá? E aqui a gente tem, então, para a gente finalizando, as revoltas plebeias após essa morte em 121 a.C. do Caio Graco, após esse suicídio, tá? Começa a existir um novo conflito social, uma nova luta social, tá? Entre os patrícios que eram responsáveis pelo partido aristocrático, lembrando que a aristocracia, ela é uma oligarquia, a oligarquia é um governo de poucos, tá? A aristocracia diz respeito àqueles que têm terras, que têm latifúndios, então são poucos latifundiários com grande concentração de poder e privilégios, tá? Temos os plebeus do Partido Popular, tá? Isso vai causar instabilidade social, isso vai ameaçar o poder dos patrícios, tá? Esses conflitos sociais vai ameaçar, vai chacoalhar as estruturas dos patrícios, tá? E daí o que o Senado faz? O que o Senado faz? O Senado convoca uma ditadura, tá? Por medo da situação se agravar mais ainda. Lembra que eu falei para vocês, para ficarem de olho nesse tema, ditadura? Pois então, eles convocaram, o Senado chama uma ditadura, ou seja, um general que deveria ficar 6 meses renováveis a 6 meses no governo para controlar aquele caos civil, tá? Ditadura é um governo de exceção liderado por um general, um governo militar provisório por no máximo 1 ano. Então, o resultado é, o ditador, ele assume, nossa, coloquei 2 anos, ele assume a república controlando o consulado e o Senado, ele fecha praticamente essas instituições, ele encerra as atividades e fala, agora eu que mando nessa porra. E daí a gente vê aqui o Voldemort, né? Eu tô falando que a Rowling tá aqui, Rowling, sei lá. O general Caio Mário, tá? Ele é chamado o primeiro ditador, e ele vai ficar no mandato, aí eu deixo para vocês, mentira, eu já fiz essa conta, de 110 a.C. até 86 a.C. Ou seja, o que era para ser 6 meses, 1 ano, se tornou em 24 anos. Ele ficou 24 mandatos, é isso? Ele ficou 24 mandatos, tá? O general Caio Mário, que Mário? Então, o Mário, ele submeteu o Senado ao seu poder, assim, eu que mando nessa porra, ele perseguiu não só perseguiu, como executou todo mundo que era contrário a ele. Poxa, a gente também viu uma coisa acontecendo assim na ditadura, né? Perseguição, execução dos opositores, né? É isso que é ditadura. E ele fez uma coisa que foi muito valorizada no exército romano ao longo do tempo, tá? Ele fez as reformas marianas, tá? Reformas no exército,
tá? O que ele trouxe? Uma inovação nas técnicas de combate, tá? Então, ele aperfeiçoou as técnicas de combates, ele melhorou, porque, né, a galera se inscrevia para o exército porque era pobre, ia lá ver uma tentativa de ascensão social, mas lutar que é bom não tinha muita técnica. Então, ele aperfeiçoou, ele criou novos armamentos, né, armas mais fortes, etc. Ele criou o soldado de carreira, ele profissionalizou o exército. E olha que legal aqui, meus vestibulandos, prestem atenção nisso para contar para a vovó de vocês. Soldo, pagamento ao soldado de carreira efetuado pelos generais. O soldo para o soldado. Agora eu começo a pagar, né, uma recompensa para quem está trabalhando no serviço militar. Que eu pago essa recompensa como? Com o sal. O sal era um produto muito valioso, muito caro, muito raro na época. Eu pago, então, os soldados com o salário. Gente, conte para a avó de vocês, ela vai ficar muito feliz. A palavra, então, salário, vem disso, vem dessa, né, dessa profissionalização do exército, desse pagamento de um soldo para o exército, desse salário que o exército recebe. Eu acho isso genial, tá? Então, a plebe, ela consegue agora ter uma visão, deslumbrar uma ascensão social a partir da carreira militar. Agora, os plebeus veem na profissionalização do exército uma forma de, quem sabe, um dia ter terras, se tornar patrícios e etc. Tá? Os generais, então, passam a ser os principais financiadores da plebe, tá? E a plebe vai acabar tendo muito carinho, muito afeto por esses generais. A gente vai ver isso quando chega o primeiro triunvirato com Júlio César, principalmente, tá? Após o general Mário, vem o nosso general Lúcio Cornélio Sulla, ou Sila, esse daqui tá mais sem nariz ainda que o outro, né? E o Sulla, ele definitivamente fica um mandato só, ele fica só em 82 a.C., ele chega ali e fala assim, bom, é isso que eu tenho que fazer. Ele restaura o poder da república, então ele volta com as instituições públicas, o consulado e o senado, ele volta a dar poder para eles, perseguiu todos os apoiadores de Mário, né, perseguiu, mandou matar e não sei o quê, manteve as reformas marianas, por mais que o Mário seja o meu inimigo, eu tenho que confessar que ele fez umas coisas maravilhosas aqui, né, e após restaurar o funcionamento das instituições republicanas, ele se retirou da vida política, da vida pública. Ele falou assim, vou ficar um ano. Em um ano, ele restabeleceu a ordem e a gente tem a volta aí da República. O resto eu conto para vocês depois, numa próxima aula. Aqui está, então, um mapa demonstrando as conquistas do Império Romano. A gente vai falar, então, na próxima aula sobre não apenas as revoltas causadas após essas ditaduras, porque a gente tem muitas revoltas acontecendo, como, por exemplo, a revolta, as suas revoltas, Paty, realmente, todo mundo é revoltado. A gente vai ver revoltas de Espartaco, acho que até saiu uma... Bleica, faz tempo que eu não te vejo, olá. A gente vai ver, então... Espartaco, acho que tem uma série do Espartaco, tem até um filme do Gladiador e etc., para falar sobre Roma, sobre esses acontecimentos, a revolta dos escravizados, e para controlar isso, a gente tem a convocação de um triunvirato, ou seja, um governo liderado por 3 grandes generais, tá? E um deles, vocês já devem ter ouvido falar, que é o Júlio César, que não confundam, Júlio César nunca foi imperador. Aquele mesmo que teve um filho bastardo com a Cleópatra, mas eu vou trazer as fofocas históricas. É assim, né? Eu tô aqui, daí eu chego, faço uma vinheta, fofocas históricas, e derrubo o computador. Mas, enfim, que teve um caso com a Cleópatra, teve um filho bastardo chamado Cesariano, e enfim, o Júlio César, e daí só depois que o Júlio César morre, spoiler, ele vai morrer, né, assassinado pelo seu enteado Brutus, e daí que vem essa frase, até tu, Brutus, né, e que foi colocada por Shakespeare na tragédia Júlio César.
quando Shakespeare escreveu. E daí a gente vai ver que Roma, a República Romana vai cair e vai ascender um Império Romano de 27 antes de Cristo até 476 depois de Cristo. Vai ser no Império Romano que Jesus Christ vai vir ao mundo, né? E que a gente vai contar o calendário romano a partir do seu nascimento, século 0, que daí a gente não vai mais ficar contando antes de Cristo, tal, a gente vai começar a contar depois de Cristo, né? E que Jesus vai ser perseguido, assim como muitas pessoas foram perseguidas no Império Romano, por sua revolta, por seu pensamento contrário àquele enrijecido, conservador e contraditório pensamento dos imperadores romanos. E Jesus, ele vai ser, só para finalizar e dar um spoiler, né? Ele vai ser morto, crucificado e tal, mas isso não é uma exceção. Isso não aconteceu só com Jesus, aconteceu com todos os opositores e todos as pessoas que se desagradavam com o Império Romano. Então, a questão da tortura, da crucificação, ela era um ato muito comum. Tá, a perseguição no Coliseu, morte dos cristãos, tal, era muito comum. Colocar as pessoas nas cruzes do porto de Roma, né, do porto ali da Península Itálica até a capital Roma, era um ato de mostrar o poder imenso do Império Romano e o que aconteceria com você se você desobedecesse. Então, a crucificação, ela não é um instrumento a princípio de morte, lembrem-se disso. A crucificação é um instrumento de tortura, porque a pessoa crucificada, ela ficava até uns 3 dias agonizando, porque você fura as veias e deixa acontecer a hemorragia. No sol quente, tal, você morre por vários motivos, mas você não morre imediatamente. Então, é uma forma de tortura, e eu quero trazer um questionamento para vocês, da gente utilizar símbolos de tortura como símbolos religiosos hoje em dia. É isso, não me matem, não fiquem bravos comigo por falar tanto. Eu espero que vocês tenham gostado. Alguma dúvida? Falem, podem abrir o microfone ou mandar no chat aqui, se vocês têm dúvida. Nenhum. Conseguiu entender tudo, pessoal? Tá? Eu sei que é bastante coisa, mas Deus deu para vocês entenderem? Deu sim. Beleza. Rômulo e Remo eram 2 caras, sim. Eram 2 caras, eram 2 irmãos. Só que isso, Sabrina, é mitologia, tá? Isso é mitologia. A fundação de Roma mesmo foi pelos povos indo-europeus, etc. Rômulo e Rema. O Rômulo rema, né? É mais ou menos isso. Gente, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado, entendido. Roma é legal, é muita coisa, mas semana que vem, daqui 2 semanas, a gente termina. E daí a gente vai entrar para um lugar muito legal, que é a Idade Média, tá? Vocês vão curtir também. Beleza, gente? Um beijo, que a minha paz esteja convosco, que vocês transformem muita água em vinho, se cuidem, porque eu ainda não voltei para curar a pandemia, tá bom? Um beijo para vocês, muito obrigada, gente, se cuidem. Tchau.